Bom dia a todos. Estamos iniciando agora a aula de discussão sobre a videoaula número 9, Soluções da Equação de Schrödinger, parte 2. Essa aula é dedicada à solução da equação de Schrödinger para um potencial aprisionador, um potencial de confinamento, né? É um potencial quadrado que deriva da junção de dois potenciais do tipo degrau. A gente conseguiu ver na prática como funciona a quantização no modelo de Schrödinger, pelo fato de que quando você impõe duas restrições na função de onda, você acaba filtrando uma infinidade de componentes para essa função, deixando apenas alguns estados discretos disponíveis. A gente também viu como calcula, por exemplo, a energia de cada estado, e também a energia do fóton emitido quando uma partícula transiciona entre dois estados, entre um estado de energia maior para um estado de energia menor. Bom, então para começar a discussão, o que eu quero saber é se alguém tem alguma pergunta a respeito da aula, alguma dúvida na qual a gente possa começar a discussão. Professor, eu, Matheus, tenho. Bom dia. Oi, Matheus, bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Professor, eu, assim, quando a gente fala do poço, né, que o senhor comentou na aula 9, seja ele poço infinito, poço finito, o senhor comenta que no poço a partícula, ela fica oscilando, né, ela fica confinada. Assim, eu pensei em relação quando a gente falava nos potenciais degrau, por exemplo, ou no potencial, pode ser o potencial degrau. A partícula naquele momento ela podia tanto refletir quanto ser transmitida. Por que no poço como ela está confinada, ela oscila, então ela fica refletindo lá dentro? Eu posso pensar assim, eu acho. Uhum. Por que ela não pode ser transmitida quando ela está no poço? Por que ela não pode mudar de região? Tá. Aí tem uma coisa que a gente precisa lembrar da aula 8, quer dizer, na aula 8 tinha o potencial degrau, onde a partícula era sempre refletida. O coeficiente de reflexão da partícula era sempre 1. Aí tinha o potencial barreira, que a depender da espessura da barreira, a partícula podia ser transmitida ou refletida. Se a barreira fosse muito fina, aí a partícula tinha uma probabilidade de ser transmitida e podia ir para outra região, como você falou. Agora, se a barreira fosse muito espessa, aí você tinha a barreira se comportando como um degrau, e a probabilidade de reflexão era muito próxima de 1. Né? Isso fica bastante claro se você olhar na videoaula 8, nos últimos minutos da aula, onde tem duas simulações, um com uma barreira fina e outro com uma barreira grossa. Com a barreira fina, a densidade de probabilidade pode migrar para a região mais à direita, né? Enquanto que na barreira mais grossa, não, ela não migra. Né? Justamente porque a probabilidade de transmissão depende da espessura da barreira. E a barreira larga se comporta como um degrau. E no caso do potencial do poço quadrado finito, você tem a junção de dois potenciais do tipo degrau. Né? Então, você tem 100% de reflexão de um lado, 100% de reflexão do outro. Ah, sim, ficou bastante claro. Obrigado. Beleza. Mais alguém tem alguma dúvida que a gente possa usar de gancho para a discussão? Aparentemente essa aula foi muito boa, então, hein? Porque ninguém tem dúvidas. Eu ainda tô preso na aula 8, ainda não consegui chegar no 9 ainda não. Hoje é o último dia, hein?
Professor, só sem querer pressionar nem nada, o senhor tem a pretensão de divulgar as notas antes da prova? Sim. A nota sai até amanhã pela hora do almoço. Beleza, obrigado. Bom, aqui tem... Ah, não, eu falei que hoje era o último dia, mas não é, né? É quarta-feira o último dia. Desculpa aí, Hugo, eu falei errado, hein? Eu tô me adiantando aqui. Para Amém. mim já é Já, quarta-feira. já tava suando frio aqui. Para mim já é quarta-feira, não. Bom, para aqueles que não viram, eu recomendo fortemente que vejam, porque é o potencial mais importante que vai cair na P2. Ele é a base para que a gente discuta todo o conteúdo da P3. Então, basicamente, a solução da equação de Schrödinger para um potencial de confinamento desse tipo aqui, onde a partícula fica refletindo nas paredes, gera estados discretos, com energias discretas, né? Funções de onda muito bem definidas, diferente do caso da função de onda para partícula livre. Nesse caso, a gente tem funções de onda que não são somas infinitas de ondas, né? São estados muito bem definidos aqui, né? E a partir dessa discussão do potencial aprisionador mais simples, que é esse aqui, é que a gente vai discutir os potenciais aprisionadores mais complexos nas aulas que seguem a P2. Por favor, Matheus, pode falar. Professor, só uma curiosidade, nesse gráfico que o senhor colocou energia pela posição da partícula, tem aí a diagramação das energias. Eu não entendi se essas energias elas seguem esse mesmo padrão, ou seja, no número quântico 1 é E1, aí no 2 a energia é 4 vezes maior, ou é só nesse caso? Eu não entendi de onde que saiu essa relação aí. Tá. Então, aqui, ó, essa aqui é a energia dos estados, né? É como você faz para calcular a energia de cada um dos estados do poço quadrado infinito. Quando você coloca 1 aqui, n igual a 1, você vai para o potencial, para a energia do estado fundamental, que é esse 1 aqui, né? Então, o que é feito aqui, é meio que dito lá no vídeo, é que esse cara aqui ó, é o E1, tá vendo? Então, quando você vai calcular a energia do segundo estado, a energia do primeiro estado excitado, que é o estado n igual a 2, aí você vai colocar 2 aqui, ó, no n. Aí vai ficar 4 vezes E1. Então, vem 4 aqui, ó. Então, o que acontece? A energia dos estados, ela depende de n ao quadrado, onde n é o número do estado, né? Então, é igual a 1, 4, a energia do fundamental é 1, do primeiro estado excitado é 4E1, e assim por diante. Então ela cresce com n ao quadrado. Aqui ele tá uma reta aqui, né? Porque para qualquer posição nesse estado a partícula vai ter essa energia. Mas depois a gente fala sobre a probabilidade de encontrar essa partícula dentro do poço, né? A probabilidade é outra coisa. Professor, Oi? eu fiquei com dúvida também numa parte em que você fala que a energia no poço finito seria menor que a energia no poço infinito. E, tipo, para mim não ficou claro por que necessariamente seria as energias, né, conforme as camadas. Tá, bom dia, Breno. Então vamos lá. Bom dia. Aqui temos o poço quadrado finito, né? Quando a gente começa a discutir o poço quadrado finito. O poço quadrado finito ele tem uma solução numérica, né? Ele não é uma solução analítica, mas é uma solução numérica. Então, eu não fiz a solução até o final, porque não é o foco do curso ficar explorando as condições numéricas. Mas, basicamente, o que acontece é o seguinte. Nesse caso, essas funções ψ1 e ψ3, elas não são mais esmagadas no zero. Quer dizer, quando a gente olhava o potencial quadrado
infinito, pelo fato de que o V0 era muito grande, era infinito, você tinha um esmagamento dessas funções ψ1 e ψ3, então elas ficavam sempre nulas, né? Ou muito perto de zero. Aí você tinha uma facilidade que era para quando você ia aplicar as condições de continuidade no ψ2, era só impor que ela era igual a zero em x igual a zero, e também igual a zero em x igual a a. Então, o que acontece? Quando você vai para o poço quadrado finito, esse V0 aqui, ó, ele já tem um valor finito. Então, essas funções ψ1 e ψ3, elas não são esmagadas em zero, né? Então, elas possuem um valor, e aí eu vou representar aqui, ó, esse aqui é o gráfico do potencial, tá certo? Eu vou desenhar aqui de verde o que seria o eixo ixi, aí vai ser dureza. Deixa eu pegar a caneta aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou desenhar aqui o que seria o eixo do gráfico da função de onda, tá certo? Então aqui teria o eixo y aqui, ó. Tá, a função de onda assim, ó. E aqui seria o x, digamos assim, tá? Só estou usando essa reta aqui para me guiar aqui, para fazer essa reta maravilhosa que ficou aqui. Então, o que aconteceu? Agora eu vou mudar para o vermelho. Então, eu vou desenhar aqui o gráfico do ψ, tá certo? Um esboço só, tá certo? Então, o que acontece? Como elas não estão, a ψ1 e a ψ3 não estão mais esmagadas no zero, então ela pode fazer assim, ó, por exemplo, né? Então, ela vai ser uma exponencial que cai para a gente garantir a normalização de um lado e do outro. A gente pode desenhar assim, por exemplo, certo? Aí, o que acontece? A ψ2, a função ψ2 vai ter que se conformar a essas duas funções na lateral aqui, né? Então, ela vai ter que ser alguma coisa tipo assim, ó. Como ela tem que ser oscilatória, vamos supor que ela seja assim, ó, tá? Então, essa aqui seria um esboço de uma função de onda para o poço quadrado finito, né? Agora, eu vou desenhar de lilás, sei lá, qual seria a função para um análogo ao poço quadrado infinito. Então, o que seria? Seria zero aqui, certo? Aí começa a função oscilatória, assim, e depois vem para zero aqui. O que eu quero fazer com esse... Nossa, ficou maravilhoso, hein? Deixa eu fazer de novo. Ficou tão bom que preciso treinar até... Aqui, ó. Vem zero, aí começa assim, aí zero aqui de novo, certo? Então, com esse desenho, o que eu quero ilustrar? Dentro do poço, você tem essa função oscilatória aqui. E o comprimento de onda dela vai ser maior do que o tamanho do poço, né? Então, se você imaginar qual seria a posição onde essa função oscilatória aqui fosse zerar, né, dando uma prolongada aqui, seria, sei lá, tipo aqui assim. Dá para entender o que eu estou dizendo ou não? Dá sim, faz todo sentido até agora. Então, se esse cara aqui, ó, também, se você for prolongar, tipo, sei lá, ela acabaria aqui, né? Então, aqui a gente está vendo um comprimento de onda e meio, mas a gente já consegue ver que o comprimento de onda seria maior do que o lilás aqui, porque ela tem que zerar nessa ponta e nessa outra ponta aqui. Então, o que acontece? Como o comprimento de onda é maior, né, o momento vai ser menor, né? O momento é h sobre lambda, né? Então, consequentemente, a energia cinética vai ser menor. Fez sentido? Ok. Sim, encaixou. Obrigado, fez todo sentido agora. Então é isso. Basicamente o que acontece é que a função de onda aqui, ela vaza um pouco para fora do poço. Então você acaba aumentando o comprimento de onda da função de onda. Ok. E nesse sentido, então, quão grande teria que ser o V para que fosse considerado um poço infinito? Depende do Olha, átomo que você está estudando, por exemplo? não pode falar de átomo, tá? Desculpe. Por que eu não posso falar de ok. átomo? Porque o potencial aprisionador do átomo não é quadrado, assim, tá certo? Ele é outro formato. Ok, Mas a não gente... sabia. Hã?
Não tinha pensado nisso, verdade. Desculpa. Eu no vídeo eu falo do potencial nuclear um pouco, tá? Mas, enfim, o que acontece? Se você for olhar aqui nesse gráfico, olha só, a diferença do potencial finito para o infinito é menor aqui no n igual a 1. Ela aumentou um pouco no n igual a 2, aumenta mais no n igual a 3, aumenta mais no n igual a 4, né? Então, o que acontece? Quanto mais fundamental for o estado aqui, quanto mais baixo for a energia, você tem uma concordância melhor, né? Então, a sua pergunta foi: qual é o V0 necessário para que a gente considere sempre como infinito? E aí a resposta é: depende do estado. Tá certo? Então, quanto mais próximo aqui, ó, do topo do potencial, maior é essa divergência, né? Então, essa é uma questão. Tá? Então, para estados mais elevados, essa aproximação pode não ser tão boa. Ok, beleza. Celso, você pode fazer uma gentileza para mim? Você pode desligar a câmera, por favor? Tá ouvindo? Oi. Bom, mais alguém tem alguma dúvida? Professor, Oi, Gilberto, tudo bem? tudo. Bom dia. Seu microfone está meio baixo. Será que você consegue aumentar ele um pouco? Eu não consigo, meu microfone quebrou. Tá conseguindo ouvir? Eu estou colocando no máximo aqui, eu estou conseguindo te ouvir mal, mas continue. Mal. Tá, eu vou falar rapidinho. Eu também não assisto mal. Alô? Oi, pode falar. Eu só fiquei com uma dúvida, eu também ainda não assisti a aula. Eu fiquei com uma dúvida na explicação que o senhor fez em relação àquele desenho da onda lilás. Ela ficou passando fora do potencial finito, né? E ela ficou passando fora do poço, e aí implica dizer que tem uma probabilidade de ter uma partícula fora do poço, é isso? E aí o que seria isso? A gente está falando não é que indica a probabilidade de ter uma partícula fora do poço. Ela indica a probabilidade de, quando você fizer uma medida da posição da partícula, ela esteja nessas regiões vizinhas ao poço. Entendeu? Mas uma região vizinha ao poço, a partícula, teoricamente, poderia estar longe, não é isso? Porque ela não está patinada, ela vai embora. Então, isso não existe, é isso? Poderia estar longe, mas se você for ver aqui, ó, na distribuição de probabilidade, essa probabilidade ela cai exponencialmente. Quando você diz longe, aí a gente está falando de efeitos muito pouco prováveis, né? O que você pode encontrar é ela ali nas vizinhanças muito próximas, né? Deu para entender? É como no caso do potencial degrau, quer dizer, tinha a probabilidade de você encontrar a partícula na região classicamente proibida. Aqui é da mesma forma. Entendi. Então, a questão é, quando você diz dá para encontrar ela muito longe, fora do poço, aí a gente está falando de efeitos muito pouco prováveis, porque a probabilidade ela cai muito rapidamente, né? Ela cai exponencialmente. Entendi. Ali seria o eixo X. Tudo que a gente visualiza é sempre bidimensionalmente, professor? No caso, Então, na verdade, esse aqui é um problema unidimensional, né? isso, você só pode ir para a esquerda ou para a direita, é isso, né? Nesse caso, a probabilidade real de uma coisa aleatória seria infinita? Eu poderia ir para infinitas direções? Ou não? A gente conclui que esse direita e esquerda é uma coisa que cabe bem.
Não, sabe qual que é o problema aqui, Gilberto? É o seguinte, quando a gente está falando de um problema unidimensional como esse aqui, a gente está falando de interferência de onda. E a gente tem uma facilidade maior de entender essas interferências quando a gente faz desenhos unidimensionais, assim, né? Então, quando você, por exemplo, fez oscilações de ondas, você fazia desenhos muito similares a esse aqui, né? Quando você desenhava as ondas. Ou quando você vai fazer os cálculos de interferência de ótica, você acaba pegando um raio de luz e faz a interferência em cima desse raio, né? Então, nesse caso específico, a gente está analisando esses potenciais unidimensionais por causa dessa nossa facilidade de visualizar essas condições de interferência construtiva e destrutiva num problema unidimensional, né? Então, quando a gente entrar nos potenciais tridimensionais, a gente vai revisitar esse potencial, né, que é o potencial do poço quadrado, e a gente vai resolver o potencial da caixa tridimensional, né? Aí, quando a gente for resolver o potencial da caixa tridimensional, aí eu vou ter que fazer gráficos mais complicados do que esse aqui, né? Mas eu vou estar sempre me referindo a esses, porque esses aqui são mais fáceis de visualizar. Então, a gente, em qualquer das condições, a gente não fala em probabilidade infinita. A probabilidade ela está sempre limitada a 100%, né? Então, quando você fala de um evento randômico, como você quis dizer, qual é a probabilidade da partícula estar indo para qualquer lugar? Ela é 100%, né? Ela vai estar indo para algum lugar, né? Então, nesse sentido, você acaba abrindo demais o problema, abrindo demais qual é a pergunta que você está fazendo, né? Então, nesse caso, você tem as condições da partícula estar confinada dentro do poço, mas, juntando com a pergunta do Breno, quando você vai subindo aqui, ó, o potencial, você vai, conforme você vai chegando mais perto do V0, você vai se aproximando, se afastando mais da solução do poço quadrado infinito. Então, no poço quadrado infinito, você tem a partícula dentro da caixa, acabou. No poço quadrado finito, você tem a partícula já se estendendo por regiões na vizinhança do poço. Então, quanto maior for esse estado, mais perto dessa situação você está, né? Então, veja que a partícula está ficando... A partícula está ficando cada vez mais próxima do topo da barreira, né? Então ela está ficando cada vez mais próxima de uma condição de desconfinamento, né? E aí começa a probabilidade a se estender por regiões classicamente proibidas. Deu para entender? Legal, deu sim. A Lucy está perguntando no chat se eu posso falar um pouco mais sobre a probabilidade média em comparação com o clássico. Claro que posso. Vamos ver. Deixa eu só achar esse slide agora. Aqui, né? Bom, se a gente vier nessa animação aqui, isso aqui tem movimento no vídeo, né? Então aqui você tem a partícula, ela é refletida, no caso clássico aqui, a partícula ela bate nessa parede, é refletida, vem aqui, bate nessa outra parede, é refletida, e enquanto ela está se dirigindo de uma parede até a outra, ela faz esse movimento com uma velocidade constante, né? Apenas no instante da colisão é que ela tem uma alteração da velocidade, mas ela é só de sentido. Então, como ela tem uma velocidade constante aqui, o tempo que ela passa, o tempo que ela demora para sair de um lado até o outro e depois no movimento de retorno é sempre igual, né? É o mesmo. Então, o que isso significa? Significa que se essa partícula está aí, batendo de uma parede na outra, e em qualquer momento eu tiro uma foto, eu estou tendo uma medida da posição dessa partícula. Se eu tirar se eu tirar muitas fotos e fizer a sequência de medidas e for fazer um histograma de qual é a posição que a partícula apareceu em cada uma das fotos, o que acontece é que eu vou encontrar que todas as posições aqui dentro do poço são equiprováveis.
né, tem a mesma probabilidade de aparecer na foto. Porque a partícula ela está com uma velocidade constante aqui dentro. No caso da mecânica quântica, a energia ela é constante num estado, então a velocidade da partícula também. Só que o que a gente tá vendo aqui é uma condição de interferência da função de onda, né? Então, a componente ondulatória da partícula que a gente está olhando aqui, né? E nesse caso, o que a gente vê são condições de interferência, né? Que aí a gente tem gráficos desse tipo aqui, onde a gente tem a função de onda. Se a gente for calcular qual é o quadrado da função de onda, a gente tem a distribuição de probabilidade dado por isso aqui, né? Então, se você lembrar daqueles experimentos de ótica, de difração, por exemplo, onde você tinha, por exemplo, a difração por um fio de cabelo, ou a difração por dupla fenda, alguma coisa assim, você tinha projetado no anteparo regiões de claro e escuro. Aqui você vai ter a mesma coisa, você vai ter regiões de claro e regiões de escuro. O que significa uma região de claro e uma região de escuro? Que naquele experimento de você tirar a foto da partícula indo e vindo dentro do poço, você vai encontrar muito mais fotos onde a partícula está nessa posição ou nessa posição, do que nessa posição ou nas extremidades, né? Então a probabilidade de você encontrar a partícula aqui é maior do que encontrar a partícula aqui, né? Mas o que acontece? Apesar dessa probabilidade estar oscilando aqui, ó, a gente pode calcular qual é a integral dessa probabilidade e depois dividir pelo comprimento. Aí a gente vai achar a probabilidade média, né? E a probabilidade média da mecânica quântica vai concordar com a probabilidade da física clássica, né? E isso, veja só, é uma condição um tanto quanto autoimposta. Por quê? Porque quando você calcular qual é a integral dessa função aqui e dividir pelo comprimento, pela largura A, o que você tem é 1 dividido por A. E 1, porque essa integral aqui ela tem que ser 1, né? A gente impõe ela sendo 1. A gente calculou essa constante aqui, ó, de forma que essa integral fosse igual a 1, olha aqui, ó, né? Então, a probabilidade média da distribuição clássica da distribuição da mecânica obtida através da mecânica quântica, ela concorda com a probabilidade clássica, né? Não sei se era isso que você queria que eu comentasse, Lucy. Por favor, faz um comentário no chat. Me diz se você se clareou um pouco as coisas para você. Oi, professor, foi isso mesmo. Eu achei assim muito falar um pouquinho mais, né? Mas o que você falou esclareceu, sim. E só mais uma pergunta, a parte da que fala da franja, eu achei assim meio, eu não sei se eu não consegui pegar direito sobre a franja, que fala que é nos extremos, no final da onda. Eu não sei se está embutido nessa parte também da probabilidade média. Não, então, a franja de interferência é justamente essa alternância entre claro e escuro aqui, né? Ah, Então, tá. quando você tem o experimento lá que você vê aquela condição de fração, a gente fala de padrão de interferência ou franjas de interferência. Ah, foi isso que eu fiquei meio confusa. Uhum. Mas é isso mesmo. É isso Obrigada. aí. Nada. Mais alguém tem alguma pergunta para motivar uma discussão aqui?
Bom, pessoal, não sei então se vocês não querem discutir um pouco a lista, né? A lista são basicamente problemas numéricos usando os conceitos do poço quadrado finito e infinito, né? Então, aqui no exercício 1, basicamente, é para comparar a energia do estado fundamental para duas larguras de poço diferentes, né? No exercício 2, fala de um laser de um poço quântico, né? Dizendo que um laser de Hooke tem esse comprimento de onda, supondo que é de uma transição de um poço quadrado infinito entre os estados 2 e 1, qual é a largura do poço. Depois vem uma pergunta sobre física nuclear, né? Usando a motivação dada na aula, né? Considerando que a largura do poço é de 10 femtometros, e ignorando qualquer efeito relativístico, qual é a energia do estado fundamental, caso um elétron esteja confinado nesse potencial e caso um próton esteja confinado nesse potencial, né? E é para determinar a diferença dessas energias, né? E fazer um certo julgamento a respeito de qual é o valor que você obtém nesse caso, né? Aqui tem um tamanho de escala para motivar essa discussão, que é que as partículas são confinadas dentro do núcleo com energias da ordem de MeV, né? Aí tem uma outra pergunta que é inclusive resolvida na aula, que fala sobre o princípio da correspondência para o caso do poço quadrado infinito, né? E aqui, no último exercício, é para fazer um gráfico, né? Para visualizar esses estados num gráfico como aquele que eu mostrei num dos slides. Por favor, Matheus, pode falar. Professor, nesse exercício 4, é 2n mais 1 mesmo ou é 2n menos 1? Porque na aula, no slide, se eu não me engano, a gente chegou em uma dedução de que a variação de energia seria 2n menos 1. Acho que é o slide 22, se eu não me engano. Já passou, já. É 2n menos 1, mas eu preciso ver no caso que o exercício, ou eu copiei, é um exercício do Tipler, né? Opa! Deixa eu desligar esse aqui. Cadê? Aqui. Então aqui deveria ser um menos, né? Eu preciso confirmar no livro, mas deve ser negativo, eu devo ter cometido um typo aqui, né? Tranquilo. Professor, eu posso trazer uma coisa da aula 8 que me deixou, eu tô meio travado ainda? Pode. Então, pelo livro e pela sua aula também, eu fiquei com a impressão de que quando a gente está falando sobre a função de onda dentro do poço do potencial degrau, que a derivada da função de onda no limite onde o potencial degrau muda de 0 para algum valor. Eu fiquei com a impressão de que essa derivada é a que garante que vai existir tunelamento. Mas eu não entendi o porquê disso. Por que você ficou com essa impressão? Não entendi. Pelo que o livro fala, ele faz uma construção mostrando que o tunelamento só é possível, né, que ele só é possível, né? É que a derivada nessa interface entre o potencial zero e o potencial ter algum valor,
é que pode, de alguma forma, ter o tunelamento. Aparentemente, isso é uma condição primeira, né? Isso acontece muito... até a derivada nesse ponto a derivada existir nesse ponto é uma condição anterior. Mas, aparentemente, pelo que eu entendi, o motivo de existir de existir o tunelamento é por conta dessa condição. Não sei se foi uma má interpretação ou alguma Não, é coisa que eu não errada sei. Eu acho que no é difícil conceito. dizer que ele ocorre por causa da derivada, né? Eu acho que é uma afirmação muito forte. O que acontece é que a função ela tem que ser contínua tanto no ponto x igual a zero quanto no ponto x igual a a, né? E aí quando você impõe essa continuidade, você tem a solução exponencial, mas veja só, no caso, cadê? Aqui. Só um minuto, deixa eu achar aqui. Acho que é aqui, né? Veja que você tem essas duas contribuições para a função de onda dentro da barreira. Você tem uma exponencial que cresce e uma exponencial que decresce, né? Quando você vai fazer aqui as contas, e essa é uma parte que a gente pula na aula, você tem que determinar o F e o G para conseguir impor as condições para calcular o coeficiente de transmissão, né? Vamos pegar, por exemplo, no caso do potencial degrau e no caso do potencial quadrado finito, né? O que a gente fez? A gente veio aqui, ó, no potencial quadrado. A gente disse, olha, essa função aqui, que tem que ser uma exponencial real, uma positiva e uma negativa, se você pegar a positiva, como é e elevado a K2x, x sendo positivo, K2 sendo positivo e o x crescendo, esse termo explode e a gente tem que cancelar ele, né? Tem que anular. Já aqui, no potencial barreira, a gente não faz isso. A gente tem essas duas contribuições aqui, né? Então, o que acontece? A função de onda ela vai cair, mas ela não vai cair e zerar totalmente, né? Então, você tem essa condição aqui da função de onda tem que vir e casar aqui continuamente com essa função, né? Então, aqui tem uma função oscilatória, assim, super oscilatória. E depois, quando ela chega aqui, ela tem que casar continuamente de novo também, né? Então, o que acontece? Se essa exponencial aqui tiver tempo suficiente, tiver espaço suficiente aqui dentro da barreira para zerar, ou para ficar muito pequena, não tem tunelamento, né? E aí não é necessariamente devido à derivada nem no ponto zero nem no ponto A, mas é uma questão de magnitude. Deu uma cortada aqui para mim. Eu perdi você falou não tem tunelamento, cortou antes disso. Tá. Se você não tem espaço aqui dentro dessa barreira para essa função de onda cancelar, para ela ficar nula, né, para ficar bem baixinha, então vai ter a condição de tunelamento. Aqui, aqui a minha qualidade artística está se sobrepondo à minha didática aqui. Então, vamos ver se eu desenho de novo aqui. Então, vai ter uma função de ondas... Opa, mais uma vez. Vou desenhar daqui para trás para ficar mais fácil. Então, vai ter uma função de onda assim. Aí, a gente vai ter uma exponencial assim. E depois, volta a oscilar aqui, né? Então, se essa amplitude que chega aqui no finalzinho, ó, essa amplitude aqui, ó, dessa exponencial que está caindo, se essa amplitude aqui for significativa, né, se ela ainda tiver uma amplitude razoável aqui, veja, ela nunca vai ser zero. Ela é uma exponencial assintótica, ela nunca vai ser exatamente zero. Mas é essa amplitude que define qual é a probabilidade de tunelamento, né?
Então, tendo uma probabilidade, tendo uma amplitude aqui, você vai ter um tunelamento proporcional a essa amplitude aqui. E a amplitude, ela é uma condição de várias coisas. Ela é uma condição do valor da função de onda nesse ponto, da derivada, né? Mas eu não posso dizer que é por causa da derivada que tem uma probabilidade de tunelamento. Tá? Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Acho que entendi, sim. Eu acho que eu não tinha entendido as condições do tunelamento, agora ficou claro. Então, como mostra na simulação no final da aula, né, se essa barreira for muito longa, essa exponencial ela tem tempo de se cancelar aqui. Né? Ela tem se cancelar. Ela tem tempo suficiente para essa amplitude atenuar um tanto que a probabilidade de transmissão seja muito baixa. Mas eu não mexi com a onda. E as condições de continuidade nesse ponto permanecem a mesma. Né? Se eu tivesse uma condição de ficar aumentando essa barreira, né? Sem mudar as condições iniciais da onda, vai ter uma hora que não tem mais tunelamento. É justamente porque essa amplitude reduziu muito. Né? Então... Entendi. Que agora ficou claro, sim. E quando a gente está olhando esse espaço aí, né, que onde atua na função de onda, o potencial efetivamente atua na função de onda, a gente está vendo um espaço meio grande, assim, mas isso seria fisicamente real ou fisicamente isso é um delta ou alguma coisa do tipo? Essa largura aqui? Isso. Não, essa largura ela tá aí que é para quando eu tiver que fazer um desenho, eu poder mostrar para vocês todos os meus dotes artísticos. Mas assim, é uma questão de tamanho, né? É um degrau, é uma barreira retangular aí, né? Então, é uma espessura assim que depende fundamentalmente das condições de incidência da partícula. Como ela depende do comprimento de onda, se você for ver aqui, ó, o K2, cadê o K2? Olha aqui o K2, ela depende de uma diferença entre a energia da partícula e a altura da barreira, né? Aqui é o K2, ó, né? Então, quanto maior for essa diferença, maior é o K2. Então, esse cara aqui, ele cai mais rápido, né? Quanto menor for essa diferença, esse cara cai mais lentamente. Então, se você tiver uma partícula com uma energia cinética muito perto da altura da barreira, essa barreira vai ter que ser bem mais espessa para ela conseguir mitigar, atenuar a probabilidade de tunelamento. Né? Então, quão espessa tem que ser essa barreira tem a ver com qual é a energia cinética da partícula frente à altura da barreira. Se você tiver uma barreira infinita, ela pode ser um delta. Infinitamente alta, ela pode ser um delta. Deu para entender? É isso que você perguntou? Eu não sei se eu soube formular a pergunta direito, mas acho que sim. Acho que preciso entender mais as condições de contorno desses problemas. Uhum. A questão aqui é que a gente tem que imaginar um obstáculo, né? O quão intenso é esse obstáculo, e quão longo é esse obstáculo é que se reflete na condição de tunelamento. Né? Então, um obstáculo menos intenso, ele tem que ser mais comprido para anular a condição de tunelamento. Mas um obstáculo mais intenso, ele pode ser mais curto. Não sei se é isso exatamente que você perguntou. Eu preciso entender um pouco mais as condições de contorno para poder formular essa pergunta melhor. O Dalton fez 2 comentários. Vou começar pelo segundo, que é mais fácil.
deixei passar um detalhe na aula 8, porque não lembro de onde saíram as velocidades que aparecem nos índices de reflexão e transmissão. E eu imagino que ele esteja falando aqui da potencial barreira, é isso, Dalton? Aqui não tem velocidade, não estou vendo velocidade aqui. Aqui você diz? É isso aqui? Se for isso aqui, é porque a gente tem que olhar isso aqui, ó. Ele não está na fórmula da reflexão e nem da transmissão, mas a gente tem que notar aqui que essa... talvez você esteja perguntando isso aqui, mas deixa eu explicar isso aqui primeiro. Essa linha azul aqui é a linha da energia mecânica. Essa linha vermelha é a linha da energia potencial. Então, a diferença entre a linha azul e a linha vermelha é a energia cinética, né? Então, aqui você tem um K1, que é a energia cinética da região 2, e aqui é K maiúsculo, hein? Não é o K minúsculo. E aqui você tem um K maiúsculo 2, que é a energia cinética. Essas duas energias cinéticas são iguais, então as velocidades são iguais. Certo? Isso aqui. Agora, aqui. Tem uma coisa que é definir o cálculo do fluxo de probabilidade. Como a partícula está se movimentando, se você olhar no final da simulação dessa aula 8, você vai ver que a partícula é representada por uma série de funções de onda, que quando você eleva ao quadrado, você tem uma gaussiana como probabilidade de encontrar a partícula. E a gente vê a gaussiana se movimentando aqui e colidindo com o potencial barreira, né? Então, o que a gente está vendo é uma distribuição de probabilidade se movimentando. Se você fixar um poste aqui, a gente vê a probabilidade atravessando essa região aqui, né? Meio que fluindo por aqui. Então, a gente pode associar a essa questão uma noção de fluxo, né? Então, tem um fluxo de probabilidade, porque a probabilidade está se movendo, né? A distribuição de probabilidade está se movendo com o tempo, né? Então, a probabilidade está vindo daqui para cá, então teve um fluxo de probabilidade nessa direção. E aqui o que a gente está fazendo é calculando qual é o fluxo de probabilidade. O fluxo de probabilidade é a velocidade vezes a probabilidade, né? A probabilidade são as amplitudes das funções de onda, né? Então, o fato de que você tem as duas energias cinéticas iguais, você tem essas duas velocidades iguais, aí você pode cortar. É diferente, por exemplo, do caso do do potencial degrau, quando a energia é mais alta que o degrau, né? Por quê? Porque aqui você tem uma energia cinética e aqui você tem outra energia cinética. Então, aqui você tem velocidades diferentes. Então, o fluxo de probabilidade que vem para cá, a probabilidade que vem para cá tem um fluxo e a probabilidade que continua aqui tem outro fluxo, né? Justamente por causa da diminuição da energia cinética da partícula. A partícula está indo mais devagar, então a distribuição de probabilidade dela tem que ir mais devagar também, né? Então aí, o que acontece? No caso do cálculo da transmissão, a gente está multiplicando a velocidade pela probabilidade da partícula nessa região, e aqui é a velocidade vezes a probabilidade da partícula nessa região. E aí, como as velocidades são diferentes, você não pode cancelar, né? Aí a gente multiplica por umas constantes aqui para fazer esse cara virar um K2, porque o K2 é a função que aparece em todo esse problema, né? Então tem que multiplicar pelo momento, pela massa para virar momento, aí divide pela constante de Planck para virar 1 sobre comprimento de onda, né? O K é 2π sobre comprimento de onda, enfim. Mas é assim que aparece essa velocidade. No caso do coeficiente de reflexão, a gente está falando de uma onda que está vindo para cá e depois outra onda que está indo para lá, né? Então, nesses dois casos, a energia cinética é igual, a velocidade é igual, então a velocidade que aparece aqui é a mesma, aí você pode cortar, né? Então, basicamente, para calcular o coeficiente de reflexão, você tem que fazer uma razão de fluxos de probabilidade. E também para o caso da transmissão, uma razão de fluxos de probabilidade. Ajudou? Ótimo.
Muito bem, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta para a gente discutir? Bom, então, acho que não havendo mais perguntas, acho que a gente pode encerrar a aula. É isso? Professor, o senhor fez um chamamento à minha pessoa Sim. e eu quero saber se eu estou atrapalhando em alguma coisa. Não está atrapalhando, Celso. É que a sua câmera está ligada. Não sei se você percebeu. A gente está te vendo aí. Ah, desculpe, então. É só isso. Não está atrapalhando em nada, não. Eu achei que era para reforçar a sua privacidade, deveria fechar a câmera. Era só isso. Não tem nenhum... Mas eu sou muito feio. Eu não queria aparecer. Na maior parte das vezes a gente ficou vendo o teto da sua casa aí. Não se preocupe. Tá bom, desculpe. Não, tudo bem. Tem alguma pergunta? Bom, então eu vou interromper a gravação. Eu gostaria que todas as perguntas de conteúdo a gente gravasse, certo? Então, posso parar? Oi. Pode.